convidada, que é a Lívia Gomes dos Santos, formada em Psicologia e mestre em Educação pela Universidade de Mato Grosso do Sul. Atualmente é doutoranda do Programa de Psicologia Social da PUC e fez o doutorado dela na Universidade de Madrid, sob orientação do professor Dr. Alberto Rosa. Desenvolve pesquisa tendo como orientação os pressupostos da psicologia sócio-histórica e, particularmente, investigações teóricas ligadas à dialética consciente e inconsciente, drama e outros. Depois nós vamos abrir para as perguntas, tá? Bom dia. Eu vou começar agradecendo o convite da comissão organizadora. Eu acho que esse tipo de atividade é sempre muito rica. A gente consegue discutir um pouco sobre as nossas produções e também ouvir um pouco os colegas. E eu não tenho PowerPoint, eu não vou fazer uma apresentação muito longa, porque é um tema um pouco causa uma certa estranheza. Então eu costumo obrigada. Eu costumo preferir que eu vou falar algumas coisas, eu vou colocar alguns pontos e depois a gente conversa com mais calma sobre isso. Quando eu falo que eu estudo o inconsciente em Vygotsky, a primeira sensação que isso causa é uma certa estranheza, né? Porque, afinal de contas, o inconsciente não é uma coisa da psicanálise, né? Por que, então, que eu vou falar do inconsciente em uma perspectiva que se afirma como materialista histórico-dialética? A gente não critica o inconsciente a partir dessa perspectiva? A essa questão específica, a primeira resposta que eu tenho é que o inconsciente não é um tema da psicanálise. É um tema que, pelo menos nos últimos 300 anos, vem fazendo parte da história do conhecimento ocidental. A gente tem filósofos desde 1600 dizendo sobre aspectos a respeito do inconsciente, sobre coisas que nos fogem, sobre por que a gente tem a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, ou o contrário, a gente acha que faz alguma coisa por um motivo, mas faz por outra. E, ao longo dos anos, esse conhecimento foi sendo refinado e foi sendo aprofundado, até que culminou na forma como, tradicionalmente, a gente tende a chamar de o inconsciente verdadeiro, vamos colocar assim por enquanto, que seria o inconsciente na psicanálise. Eu reconheço que existe uma série de avanços na psicanálise. Por exemplo, o Freud e muitos dos seus sucessores trazem o inconsciente para a prática clínica. Então, se a gente tem 300 anos de história do inconsciente, é com o Freud, principalmente, que a gente começa a ver como que o inconsciente se manifesta na vida cotidiana. Como que o Freud chegou à discussão do inconsciente? Ele percebeu que existia sempre lapsos, ou existia falhas, existia alguma coisa que denunciava a existência de alguma outra coisa que estava oculta. E, a partir disso, ele desenvolve toda a sua teoria a respeito do inconsciente. Mas aí, o que o Vygotsky tem a ver com isso? O Vygotsky era um leitor ávido de muitas coisas, entre elas da psicanálise. São diversos os textos em que ele fala, olha, o Freud tem algumas coisas interessantes, né? Eu não concordo com a visão que ele tem de homem, eu não concordo com a visão que ele tem de sociedade. Eu acho que o que ele fala a respeito do inconsciente é extremamente limitante por uma série de motivos que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas tem avanços, porque, afinal de contas, existe alguma coisa que falta, né? Que escapa. E tem uma frase muito interessante do Vygotsky que ele fala assim, se a gente tivesse consciência de tudo, a gente não teria consciência de nada. E aí a gente entra na questão da dialética, que é dizer, se eu tenho como pressuposto principal o entendimento de que o homem é um ser que atua conscientemente na realidade, eu tenho que pensar que, para existir a consciência, eu tenho que ter um oposto dialético. Qual que seria esse oposto dialético? O inconsciente. Eu vou, de antemão, pedir desculpas, porque algumas das coisas que eu vou falar
muito provavelmente vocês já sabem, desde das primeiras aulas de sócio-histórica. Algumas a Carol retomou também agora, mas é importante que eu centre nelas para que a gente tenha isso bem em perspectiva, para que a gente tenha isso bem claro, para poder entender um pouco melhor sobre o que é o inconsciente para o Vygotsky. A primeira delas é justamente essa noção da dialética. Para o Vygotsky, ele firma essa característica marxista da obra dele, porque ele traz o método marxista para compreender como que as nossas funções psicológicas são criadas, como que a gente atua sobre a realidade, e nessa atuação a gente transforma simultaneamente o mundo e a nós mesmos, e como que a gente vai se criando nesse processo. Esse entendimento de homem compreende que, à medida que a gente foi atuando na realidade, a gente teve a possibilidade de criar uma representação dessa realidade que nos permite pensar, planejar, pensar no mundo, né, ter um mundo que é independente da realidade material, ainda que intrinsecamente ligado a ela. O que isso quer dizer? Tem uma frase muito famosa do Marx, que o Vygotsky também cita em alguns momentos, que ele diz que o pior dos arquitetos é melhor do que a melhor das abelhas. Porque qualquer profissional, antes de fazer qualquer coisa, ou qualquer pessoa, antes de fazer qualquer coisa, tem a possibilidade de pensar, de criar milhares de alternativas antes disso se concretizar, antes de fazer isso na realidade. Essa é uma das principais características que nos diferenciam dos outros animais. É a dupla mediação, que é a mediação da linguagem, que possibilita o pensamento, como a Carol comentou um pouco antes, e da atividade, que permite que esse pensamento se concretize em atuações, em transformações, em modificações da natureza, e nesse processo também de nós mesmos, porque nós não deixamos de ser natureza. Nesse processo de formação da consciência, tem uma questão eminentemente biológica. Aliás, antes de eu explicar exatamente isso, é necessário a gente pensar numa outra coisa. Uma das características do método dialético é que qualquer fenômeno é compreendido como uma síntese de múltiplas determinações. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer aspecto que eu pensar a respeito do psiquismo, já que esse é o nosso tema, ele não é só uma coisa. Ele tem uma série de outras implicações, tem uma série de características, e que a gente usualmente traz à tona, principalmente o aspecto biológico e social. Quando eu digo que o inconsciente é síntese de múltiplas determinações, eu estou dizendo que, entre outros fatores, ele tem uma característica biológica, ele tem uma característica cultural, ele depende da atividade do sujeito, mas também depende da forma como essa atividade é encarada no ambiente do qual ele está. Ou seja, ele tem uma série de determinações que fazem com que ele se constitua de tal ou qual forma. Então, o primeiro aspecto a se pensar a respeito do consciente é uma característica biológica inerente a quase qualquer animal, mas que na gente isso é bastante desenvolvido, que é o fato de que chegam muito mais estímulos até nós do que nós somos capazes de tornar conscientes. Como assim? Agora, muito provavelmente, vocês não estão sentindo a roupa que vocês estão vestindo. Por que a gente não sente a roupa? Imagina se o tempo inteiro a gente ficasse recebendo esse estímulo. Seria muito esse estímulo, junto com todas as coisas que a gente está vendo, junto com todas as coisas que a gente está ouvindo, junto com todos os nossos órgãos da percepção, que recebem incontáveis estímulos ao mesmo tempo, a gente não daria conta de prestar atenção em absolutamente nada. Porque seria muita coisa de uma vez só. Então, o que ao longo do desenvolvimento a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu criar uma espécie de órgão seletor que faz com que alguns dos estímulos cheguem à consciência e outros não. Esse é o primeiro aspecto do inconsciente, mas não é o mais determinante. Por quê? Porque ele está ainda num nível eminentemente biológico. E
mais para frente a gente vai ver com mais calma, ele vai ser intrinsecamente mediado pela cultura, pela relação com o que a gente desenvolve na realidade e com uma série de outros fatores que, como vocês provavelmente já sabem, apesar da gente não deixar de ser um organismo biológico, esse organismo é constantemente reformulado e readaptado de acordo com a forma como que a gente age na realidade. Aqui, então, a gente precisa voltar um pouco para o método dialético, porque o Vygotsky falava que por que é importante para a psicologia estudar o inconsciente? Né? Se ele gostava muito do Freud, eu achei muito interessante aquela apresentação que os meninos falaram sobre as perguntas que movem o mundo, e o Vygotsky tem uma frase que eu acho muito fantástica sobre o Freud, que ele fala, olha, o Freud fez as perguntas certas, e fazer as perguntas certas é mais importante do que dar as respostas certas, porque as perguntas certas já contêm uma parte da resposta. Né? Se a gente consegue formular a pergunta, a gente já consegue caminhar em direção à resposta. E as perguntas que o Freud fez foram corretas. Né? O que existe além da consciência? O que faz com que a gente tenha algumas coisas que nos escapem? Ou por que a gente faz algumas coisas sem entender por que está fazendo? E aí o Vygotsky fala que, com essa pergunta, a gente realmente tem que trazer para a psicologia a compreensão de que existe uma negação da consciência, que é o próprio inconsciente. O inconsciente, como oposto dialético da consciência, é o que a gente vai trabalhar com mais calma, o que eu vou trabalhar com mais calma na minha fala, porque é o principal aspecto. É a partir dele que a gente consegue depreender as outras questões. O inconsciente, como oposto dialético da consciência, exige que a gente entenda a consciência. Porque, afinal de contas, como que eu vou entender a negação, como que eu vou entender a antítese, se eu não sei de onde ela surgiu, a tese? A consciência, ela tem um aspecto primordialmente instrumental, ou seja, é um instrumento de mediação entre o homem e a realidade. Criado por essa realidade, criado pela atividade, possibilitado pela relação que o homem tem na realidade e que serve para que a gente se oriente nessa realidade. Então, eu tenho lá na consciência uma série de funções e processos que me permitem me orientar na realidade. Por exemplo, atenção, por exemplo, imaginação, e uma série de outros, a identidade como uma categoria síntese. São coisas que nos permitem nos reconhecer enquanto membro de um coletivo e atuar nesse coletivo, agir nesse coletivo e nesse processo contínuo e se construindo e construindo a própria realidade. Quando eu penso na consciência, a gente tem que lembrar que ela é organizada semioticamente por meio da estrutura que a Carol falou antes, da relação entre o significado e o sentido. O que é o significado? O significado são construções que foram construções culturais que foram materializadas sob uma forma específica. São construções culturais que foram condensadas em um único signo ou em um conjunto de signos e que permitem que a gente compreenda determinado aspecto da realidade. Parece muito complicado o que eu estou falando, mas é dizer assim, quando eu digo a palavra professor, todas as implicações que estão presentes nessa palavra, estão sintetizadas nessa palavra, foram construídas. Parece só uma palavra, a gente escuta ela quase todo dia, mas ela é um conceito que carrega. Primeiro, para eu ter professor, eu tenho que ter um aluno ou um acadêmico, dependendo do contexto. Para eu ter um professor, eu tenho que ter normalmente uma instituição, uma relação de educação, uma relação de ensino. Eu tenho que ter, eu considero isso como uma profissão mais ou menos valorizada. Eu considero isso como uma atividade. Eu considero isso como uma série de coisas que, apesar de eu não falar sobre isso, não trazer à tona o tempo inteiro, cada vez que eu falo a palavra professor, todas essas coisas estão condensadas. Esses significados, eles
atuam como possibilidades da gente entender a realidade, mas que eles têm relativa estabilidade, né? Na consciência é a questão mais estável, né? É o que permite que eu fale professor e vocês entendam professor e não entendam engenheiro, por exemplo. Os significados permitem que a gente se comunique, que a gente crie uma explicação relativamente estável dessa realidade. Só que os significados, apesar de toda a estabilidade, aliás, além disso, além da estabilidade, ele é social, ele é determinado por um contexto, cada uma das coisas que estão condensadas no significado são determinadas pelo contexto no qual ele está. Ele também tem uma característica que, apesar da estabilidade, ele tem variação, porque ele foi construído. Como qualquer coisa que é construída socialmente, a gente vai gradativamente modificando. Mas ele mantém esse caráter estável. Só que na consciência tem um outro aspecto que permite que a gente tenha uma representação própria da realidade, que é o sentido. Quando eu entro em atividade, né, e no meu agir eu encontro esses significados, eu crio ou eu desenvolvo sentidos a respeito dele, que permitem que eu compreenda a minha relação com aquele significado. Né? Então, a gente pode dizer, todo mundo aqui sabe o que é professor, mas cada um de nós tem um sentido a respeito do professor. O sentido, ele tem uma característica muito própria, que é o fato de ser como é a tua relação com aquele aspecto específico da realidade. E que ele não necessariamente se iguala ao significado. Né? Ou seja, o significado de professor é uma profissão. Mas minha mãe era professora, então isso me traz um sentido diferente para esse significado. Socialmente, a gente diz que o professor é uma classe, uma categoria mesmo, muito desvalorizada. Mas eu conheci um professor de um curso específico que ganhava muito, então isso alterou o meu sentido e eu entendo que ele não é assim. Enfim, é como eu me relaciono com aquele significado. O sentido é extremamente fluido, é extremamente variável. Eu posso desenvolver diferentes sentidos ao longo de um mesmo dia. Né? Pode ser que eu comece o dia achando que professores são a melhor coisa do mundo e termino achando que elas são as piores, né? Porque ele mantém essa coisa de como que a gente está se relacionando com aquele aspecto específico da realidade, lembrando que depende da atividade. Né? Por exemplo, por que eu comecei amando o meu professor e terminei o dia odiando ele? Porque no meio do caminho ele me deu uma prova que eu tive que fazer e eu não sabia nada, e por algum motivo eu acho que a responsabilidade é dele e, portanto, eu modifico o sentido de uma coisa que era relativamente estável. A gente, por exemplo, é ensinado a amar incondicionalmente mãe. Né? Mas mãe, de vez em quando, dá uma raiva desgraçada na gente, porque, sei lá, impede, porque faz alguma coisa que a gente não gostaria que fosse assim e tal, mas que a gente tem essa variação de sentimento. Né? Ter raiva da mãe ou do professor não significa que eu deixe de gostar da mãe ou do professor, mas que isso é sempre um movimento que depende da minha relação. Justamente por ele ser mais amplo do que o significado, ele incorpora o significado. Na consciência, quando a gente está pensando em termos dinâmicos, né, eu entro em contato com esses significados, o meu sentido se liga a esse significado e a diversos outros significados e faz com que eu tenha um sentido a respeito da realidade. No psiquismo, o Vygotsky, na construção do pensamento da palavra e da linguagem, ele fala que quando
entra o significado no nosso psiquismo, em algum momento a gente perde a palavra e fica só com o sentido. O que isso significa? Que o nosso psiquismo, quando a gente está lá numa fase anterior ao produto do pensamento, a gente tem todos esses significados e esses sentidos muito imbricados e muito relacionados de uma forma que condensada. Né? Como assim? Quando eu falo em professor, está muito claro o que eu estou falando. Mas quando eu estou pensando nisso, ou no momento anterior à transformação em linguagem, eu tenho todas as minhas relações que eu já tive com algum professor condensadas naquela palavra. Eu tenho todas as relações que eu já tive como aluno também, já que é uma palavra correlata, com escola, com universidade, com todas aquelas questões, elas estão condensadas, né, no nosso psiquismo. E à medida que eu vou atuando na realidade, eu vou trazendo alguns desses significados que vão me servir como instrumentos. Esse é o inconsciente. Né? É uma característica do psiquismo que potencializa a consciência, porque, como eu disse no começo, se eu tivesse consciência de tudo, eu não teria consciência de nada. Está presente no meu psiquismo todos os significados, todos os instrumentos, tudo aquilo que em determinado momento eu atuei na realidade, mas que à medida que eu vou precisando dele, eu recupero. Né? Para o Vygotsky, em termos dinâmicos, não há nada no inconsciente que não seja potencialmente consciente. Por quê? Se eu desenvolvi um sentido a respeito de determinado significado, entrando em atividade, eu tenho a possibilidade de recuperar aquilo que já está presente no meu psiquismo. Por que eu disse que isso é em termos dinâmicos? Porque existem situações em que, justamente pelo sentido ser muito mais amplo do que o significado não é passível de representar tudo aquilo que eu sinto. Né? Quando eu digo que o sentido está muito relacionado com as emoções, e eu digo que tem significados que são ou porque eu não domino a totalidade dele, ou porque eles me parecem insuficientes, eu tenho uma sensação, porque normalmente isso é sentido, mas não é passível de ser explicado, que normalmente aparece como angústia. Né? Sabe aquela coisa de que eu sinto alguma coisa, mas eu não sei falar o que eu sinto? Né? É esse processo que o Vygotsky vai entender como uma espécie de denúncia da existência do inconsciente. Qual que é a implicação disso? Uma das principais implicações é que, até agora, eu estou falando de significados que todo mundo tem. Mas, o tempo inteiro, a gente entra em contato com significados que entram no nosso psiquismo, constituem o nosso psiquismo, a gente desenvolve sentido sobre eles, mas a gente não entende a complexidade deles. Como assim? A gente estava falando, o grupo anterior estava falando sobre o trabalho. Né? O trabalho é um ótimo exemplo, porque a gente passa a vida inteira ouvindo que o trabalho é dignificante, que é muito bom, que é incrível e que ele permite que eu atue na realidade. Realmente, ele costuma ter algumas dessas características, mas ele também costuma aparecer muito mais forte sob a forma de sofrimento. Né? Se o trabalho é tão bom, por que eu sofro para fazer? Né? Por que eu digo que todo mundo deve trabalhar, mas eu odeio segunda-feira porque é o dia que eu começo a trabalhar na semana? Né? Porque há muitas outras implicações no significado do trabalho que eu lido cotidianamente, mas que não se fala sobre elas. Né? Só que eu sinto que o trabalho é muito bom porque me permite criar uma série de relações, mas eu também sinto que ele é sofrimento porque ele me explora, porque ele me deixa cansado, porque, por algum motivo, o trabalho que eu faço eu não reconheço como alguma coisa minha. Nessa contradição, existe uma denúncia, ou uma espécie de... ele nos mostra que falta alguma coisa, né? Falta alguma explicação da realidade para mim, falta alguns aspectos que eu sinto, mas eu não transformo no social. Por que é ruim, digamos assim, não transformar no social? Porque
e aí foi daí que a gente começou a estudar um pouco mais o inconsciente. A consciência, ela caracteriza-se primordialmente por um processo, por uma unidade nos processos entre pensar, sentir e agir. Não necessariamente nessa ordem, mas eu sou afetado pela realidade, eu entendo esse afeto, eu sinto esse afeto e eu ajo para transformar ou para manter esse afeto. Se eu tenho uma quebra nesse processo, eu muito provavelmente não atuo para modificar ele. O que isso quer dizer? Eu sinto o trabalho como... Eu digo que o trabalho é muito bom, mas eu sinto ele como sofrimento. Eu não sei explicar por que eu sinto ele com sofrimento. Se eu não sei explicar, como que eu vou modificar? Se eu não sei que alguma coisa que me afeta negativamente, eu não sei por que ela me afeta negativamente, eu não consigo explicar o que acontece, que aquilo me deixa cansado, que deixa o meu corpo extremamente limitado, que não permite que eu faça o que eu imagino que eu quero fazer, como que eu vou transformar essa realidade? Outra coisa, a gente tem uma tendência a criar explicações posteriores para o nosso comportamento. Então, eu digo que eu fiz, que eu comecei determinado trabalho, para manter esse exemplo, porque arrumaram um trabalho para mim, ou porque é bom, porque isso, porque é aquilo, mas tem motivos ocultos, tem motivos inconscientes, que eu não tenho claro. E se eu não tenho claro, como que eu vou fazer para atingir aqueles motivos? Como que eu vou fazer para que a atuação na realidade seja sempre passível de ser transformada em benefício daquela coletividade? Então, a gente está desenvolvendo ainda esse tema. Assim como a Carol, eu também vou defender daqui a poucos dias, no próximo dia 11, às 14 horas. Quem tiver interesse está muito convidado lá na PUC. Mas eu acho que, por enquanto, essa é a principal questão do inconsciente para a gente. Se a gente pudesse resumir um pouco o que foi dito, o inconsciente são zonas de sentido sem significado. Ou temporariamente, porque naquele momento não me é necessário, ou permanentemente, com relativa duração, porque a sociedade me impede aquele significado. E as implicações é que, se eu não tenho o domínio do significado, se eu não tenho o domínio da cultura, eu não atuo na transformação da realidade, eu não tenho possibilidade de modificar aquilo que me afeta. E quando a gente pensa numa sociedade que é extremamente opressora, se são inconscientes para mim os motivos que fazem com que ela me afete negativamente, eu vou muito provavelmente continuar vivendo nessa sociedade opressora, ou sem me dar conta de que ela o é, ou me dando conta, mas não tendo possibilidade de agir para transformá-la. E é isso.